E aí, guerreiro do Heavy Metal! Tudo bem? Beleza? Como que você está? Espero que esteja bem. Estou aqui gravando mais um Guitar Gameplay, né? Uma sequência aí de vários que eu estou gravando aqui. E então estou aqui gravando mais um gameplay para vocês. Vou pegar o embalo das histórias da faculdade e contar um pouco sobre a experiência da faculdade, né? Ver se ainda tem alguma coisa engraçada para falar. Porque, enfim, foi realmente um período importante da minha vida, né? Eu pegava 2 horas de... Aliás, antes da gente começar, vamos lá. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se você já está aqui, confere a sua inscrição para ver se você ainda está recebendo as notificações. Tem o nosso grupo no WhatsApp. Eu não vou te perturbar, ninguém vai saber seu número, etc e tal. Eu vou mandar os vídeos e, basicamente, ofertas para você poder comprar um equipamento com desconto e bons preços, etc e tal. E dessa forma você ajuda o canal também a se manter. E os cursos estão aí na descrição, os links para você poder estudar. Quer começar do zero, não toca nada, guitarra do zero. O Guitar Legacy, que são os meus cursos clássicos, do zero ao avançado. É muito material, são anos de estudo, só um curso ali, 2 anos para estudar. O acesso é vitalício, você tem 1 ano de suporte comigo no WhatsApp. E nós temos o novo Master of Shred, para você concorre a equipamentos. Se você já é meu aluno e está vendo esse vídeo, você tem um puta desconto para participar. É só me chamar, que a gente vai falar sobre paletada alternada de uma maneira muito objetiva, com bons exemplos e de maneira muito, muito legal, tá? Então é o seguinte, hoje eu vou contar então mais histórias da faculdade, contar um pouco sobre esse período. Vamos ver se tem alguma coisa engraçada. Tem a história da regência que eu falei, né? E vou comentar um pouco de maneira um pouquinho mais séria em alguns pontos, porque eu acho que muita gente gostaria de saber, tem vontade, tem o sonho de fazer faculdade de música e quer saber basicamente como isso funciona, né? Então assim, ó, na época da faculdade, eu não tinha carro, né? Tava começando a vida, eu me formei muito novo, eu me formei com 21 anos, foi um pouquinho antes do meu disco ser award. Eu ia para São Paulo todo dia de trem, né? Estando em Franco da Rocha, então demorava aí mais ou menos umas 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 1h15 quando é rápido, mas pegava horário cheio e tal. Como era uma faculdade mais liberal, não era um horário muito restrito, às vezes ia fora de horário de fluxo, né? Ia tipo 11 da manhã, 12 da manhã. Foi um período, eu tive até um primeiro sintoma de depressão. Cheguei a passar numa psicóloga e foi horrível para mim, na verdade, que não teve a mínima empatia comigo. Mas ali eu tinha montava banda, ficava compondo. Eu amo compor, cara. É uma coisa muito legal de se fazer, mas pouco viável, né? Assim, você não vai ganhar dinheiro sendo um compositor, muito difícil, a não ser que você é lixo, entendeu? E dê pra alguém aí famoso cantar, alguma coisa assim. Se quiser fazer música pela música, dificilmente você vai fazer sucesso. A gente pode discutir mais sobre isso num vídeo aí futuro. E aí, naquela época eu tinha a ideia de ser o melhor músico possível. Quando eu estudava guitarra 12 horas por dia, eu também queria ser o melhor guitarrista, né? Depois, quando eu comecei a cantar, e aí canta é uma coisa complicada, porque tem a questão do timbre, no sentido de você não alcança as notas que você quer necessariamente, né? O estudo vem, você consegue consertar aqui e ali, mas não tem como pegar uma guitarra que tem 20 trastes e fazer ela chegar no 24º traste, impossível. Tem que dar um bend ali de quase estourar a corda e aí começa a perder timbre, enfim, tem N questões, né? Mas esse tempo que eu passei afastado da música, pô, tá difícil de pular aqui, me fez entender que a música pode me dar pouco, tá? E eu deixo esse conselho para quem quer viver de música, eu vou falar mais sobre isso. Você tem expectativa baixa, tem que fazer porque você ama, porque é o seu sacerdócio, entendeu? E eu queria muito a música e queria muito essa questão. E tive muitos sabores ao longo aí da minha estrada como músico profissional ou professor de música. E N pontos aí que eu poderia enumerar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, como eu já falei várias vezes aqui, né? Mas, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero, de maneira objetiva, dizer que a faculdade foi muito importante para mim como músico, tá? Eu aprendi muito, porque eu era muito fritador. Eu era, assim, tocava rápido, não sei o quê. Com 18 anos eu já tocava um repertório difícil. Eu tocava um Angra, eu tocava um Racer X, eu tocava uma coisa difícil, assim. Então, Dream Theater e tal, dentro do estilo que eu gosto, né? Mas, no final aí de toda a questão,
eu tinha muitas falhas como músico, né? Eu vivi falando aí de maneira séria nos últimos anos que para você evoluir como músico, você precisa de teoria, precisa de treino de ouvido e de técnica. A parte da técnica, quando eu cheguei na faculdade, até mesmo no Souza Lima, quando eu cheguei, foi alguns anos antes, posso falar sobre a minha experiência no Souza Lima também, eu basicamente cheguei bem preparado. Mas do ponto de vista de teoria, alguma coisa, já sabia bem. Sabia que era uma pentatônica, uma penta menor 6, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, intervalos, eu basicamente... enfim, não sabia muito bem e tal, né? E a parte de treino de ouvido, então, foi na faculdade que eu tomei um soco na cara, porque tinha uma professora muito boa, chamada Eni Parejo, ela dá aula de musicalização até hoje, acredito. E, enfim, musicalização para bebê, para criança, para um monte de coisa, e ela manja muito, tem uma puta percepção. E não sei exatamente por onde ela anda, mas foi muito importante para mim. Eu quero deixar um agradecimento aqui, porque sem ela, muito do que tá nesse canal aqui não existiria, tá? E ela começou a me fazer cantar algumas coisas, e isso foi muito bom pro meu ouvido, porque, pessoal, se você não canta, não precisa ser cantor, mas se você não consegue nem cantar afinado, você vai ter um problema de musicalidade, tá? Porque isso não é só uma questão de timbre, tá? Vou timbrar o equipamento, não é isso. É uma questão de você perceber que o instrumento tá fora, de você dar um bend bem afinado, de você perceber quando a afinação do instrumento caiu, entendeu? Você pega uns músicos realmente muito bons, pega tipo Kiko Loureiro, por exemplo. O Kiko tem um domínio de percepção incrível e uma parte rítmica também muito, muito boa, entendeu? A bateria, isso é muito bom para o músico, né? É uma coisa até que eu gostaria de dar uma estudadinha para melhorar. O Paul Gilbert também toca bateria e tal, então, entendeu? Então, assim, não é só a técnica da guitarra, não é só a palhetada, não é só. Entendeu? São fatores, né? Você tem que ir enumerando e pensando aí. E aí, quando eu cheguei lá, lembra que tinham me colocado na aula de percepção mais avançada só porque eu tinha estudado no Souza Lima? Então eu basicamente. Puta, tá difícil aqui, não sei o que tem que fazer. Eu cheguei lá e, meu, a professora começou a tocar os modos, trocar de tom na hora, ela tocava piano, né? E, meu, assim, ela cantava o nome de nota afinado, era difícil, cara. Tinha até um negócio nas aulas dela, eu lembro dando risada, que era assim, ela tocava o hino nacional e ela fazia tipo, eu não lembro tão bem, mas vamos fazer tipo, si, mi, re, mi, fa, sol, lá, lá, si, mi, re, mi, nananana. E aí ela ia fazendo um por vez, né, na frente de todo mundo, cantar o hino trocando de tom. Então, em vez de falar si, mi, re, mi, fa, sol, lá, lá, você tinha que pegar, agora você cante então em mi bemol. Aí você tinha que ir lá, ó, mi, lá, sol, lá, si, né, entendeu? Tipo, tinha que transpor na hora. Era muito difícil. E tinha pessoas na faculdade que tinham um nível já muito bom. Acho que percepção não, mas tinham pessoas que tinham um nível bom. E tinham pessoas que, tipo, não tinham nível nenhum. Tipo assim, tipo o Gilmar lá, eu falei. Ele, nem técnica de guitarra, ele tava muito evoluído ainda. E ele, nas outras questões também, aula de história da educação, história de não sei o que, não dá nem aí, na história da música, né? Enfim. Aí, o que acontece? Chegamos lá para fazer a história na percepção, tinha que reconhecer tríade, tinha que reconhecer tetra, tinha que entoar, tinha não sei o que e tal. Me tirou da zona de conforto de um jeito incrível, né? Tanto que hoje eu ouço alguma coisa, eu sei se está desafinado ou não. Ela mesma falou, você tem problema de afinação e tal. E eu sou muito encanado cantando, né? Quando eu fiz aula com o Alírio Neto, ele tocava o vocalize e por ser guitarrista eu penso na harmonia e penso nas notas, né? Então, por exemplo, ele toca lá um vocalize de ré e eu já sei que, por exemplo, é ré, mi, fá sustenido, sol, lá. Vai para mi bemol, já penso mi bemol, fá, sol, lá bemol, si bemol, entendeu? Por exemplo, entendeu? E aí isso me atrapalha para cantar um pouco, porque eu penso, é tal nota, essa nota é difícil, não é. Então é um lado da música mais intuitivo que é difícil, porque você não tem como olhar. Você olha o dedo da guitarra aqui, tô tocando aqui. O canto não, o canto, a percepção é uma coisa interna, né? E muitos músicos negligenciam isso e é de extrema. Deixa esse jogo tá uma merda. De extrema importância, né? Voltar pro Street Fighter. Então,
eu basicamente tive as aulas com ela. Ela dava uma maciada pra gente, ela nivelava por baixo, porque se ela cobrasse pra valer mesmo, ninguém passava, porque era muito difícil, né? Eu já ouvi falar de professores de percepção da FAAN, de outras faculdades e tal, que eram super exigentes, difícil de passar, de você tipo suar a camisa mesmo pra passar. E enfim, cara, a faculdade de música é fácil de entrar, mas não é fácil de sair. Esse que é uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar claro nesse vídeo aqui. Então a gente ficava numa situação muito constrangida, porque era difícil você entoar o hino ali afinado falando o nome de nota, né? Falando nome de nota. Isso era muito complicado, muito mesmo. Eu lembro até que quando eu estava na faculdade, eu recebi a notícia que o Wander Tafo tinha morrido. E eu tinha acabado de entrevistar ele, foi uma das últimas entrevistas que eu fiz com ele. Foi uma das últimas entrevistas que tinha saído no meu site. E eu acho que foi a última que ele deu em vida, não tenho certeza. Ele me atendeu super bem, cara do bem também pra caramba, lá do MT, e me recebeu, respondeu. Eu gravei a entrevista, nem sei onde tá isso agora, no MP3 player, que era tosqueira total. Era o MP3, inclusive, que eu ouvia o Rich Kotzen quando viajava e tal, né? Ele disse que Into the Black. Então, mas voltando para a faculdade, tive outros professores, por exemplo, o Antônio Ribeiro, professor de acho que foi a harmonia que ele me deu, a harmonia tradicional, você tem que conduzir as vozes e tal. É muito, muito sofisticado, muito complicado para nós guitarristas pensarmos nisso, porque é um assunto, uma visão mais erudita da coisa, né? E ele era muito bom, ele reduzia as coisas de orquestra pro piano. Era engraçado porque ele tinha um com todo respeito, assim, ele tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje, uns 37 anos, 36 anos, e ele se vestia como se fosse um cara, assim, muito, muito mais velho, sabe? E... Enfim, tinha várias piadinhas de faculdade, não vou fazer aqui pra não né, ofender ele aí, porque é um cara muito bom. E ele tinha um ouvido absoluto, pra caramba, assim, meu, se peidasse lá no andar de cima, ele falava, meu, isso daí foi um si bemol, sabe? Era incrível, assim. Tinha um outro professor de piano também, o Regis, que deu aula pro Kiko Loureiro, que eu indiquei, né, pro Kiko. Na época eu estava mais próximo do Kiko, né, nem faz muito tempo que eu não falo com ele e tal. Então eu indiquei, e o Regis era um puta músico, ganhou prêmio de intérprete, não sei, o cara lia partitura rápido, assim, sabe, 20 páginas na frente, sei lá o que o cara fazia, mas era um negócio incrível, assim. E o cara, era nesse nível, assim, tipo, amanhã tem concerto? Ah, tem. Ah, que merda, amanhã eu leio lá na hora, sabe? Tipo, e ele ia lá e lia, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? E teve a Niomar também, professora de História da Música, ensinou bastante coisa. Tem várias matérias, tinha umas matérias mais chatas, né? Tipo História da Educação, História de não sei o que e tal. Mas assim, tudo ajudou, né? Na minha vivência como músico e tal, e foi muito bom fazer faculdade, cara. Eu recomendo pra todo mundo que quer ser profissional da música ter esse conhecimento, sabe? Eu acho que não me garantiu serviço nenhum, emprego nenhum, porque pra você, isso a gente conversa em outro vídeo, mas pra você ter resultado na sua vida, seja do que for, você precisa ter uma atitude empreendedora, mesmo que você empreenda no CNPJ do outro, em tese, e marketing. Se você não sabe isso, esquece, não vai ganhar dinheiro. Pra valer mesmo. Entendeu? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado. Mais uma vez, confira aí tudo que eu falei no começo do vídeo, inscrição, grupo do WhatsApp, quer equipamento, vai lá no Norris Imports, usa o cupom GORDO12 que você vai conseguir economizar. E os cursos estão aí à disposição também, beleza? Grande abraço e valeu!